E o Felipe também acho que viu na semana, contra o Botafogo e contra o Palmeiras, que a discussão que havia na cabeça dele, desde um jogo contra o Tátira no Maracanã, sobre Pedro e Arrascaeta juntos, tendo algumas questões, não dá para abrir mão dessa dupla. Que eles, de fato, eles são lentos, mas o talento deles, cara, pouco importa. A velocidade do raciocínio. A velocidade do raciocínio é maior do que a lentidão eventual que eles possam ter na recomposição, etc. Então, eu acho que as duas coisas aconteceram, né? O Felipe também, eu acho que teve que rever conceitos de falar, cara, não dá para abrir mão. Eu vou ter que abrir mão de alguma coisa que eu pense, porque quando você tem dois talentos como esse, não dá para ter um deles no banco. Acho que isso também é um recado claro da semana. Assim, o Pedro, ele não vai entregar para o Felipe a quantidade de sprints que o Plata vai fazer em cima do zagueiro na saída de bola. Mas o Plata não vai chegar nem perto de entregar a quantidade de... aquele tipo de jogada, por exemplo, no primeiro gol do Flamengo. E aí você tem que pensar no que é melhor para o Flamengo. E tentar combinar tudo Exato. isso. O Caio citou uma situação que, na época, muita gente talvez tenha esquecido disso. Mas o Felipe, na entrevista, na fatídica entrevista que ele expõe a situação do Pedro, ele cita primeiro ele abre falando assim, o Pedro é top. Informa, ele é o camisa 9 da seleção brasileira. Ele fala exatamente isso. Quem expôs o Pedro mesmo foi o Boto, né? O Felipe fez comentários... Aliás, é uma situação que não foi bem explicada até hoje, né? Até hoje não foi bem explicada. Quem expôs mesmo o Pedro foi o Boto, né? O Felipe fez comentários ali... O Felipe deu informações de por que ele estava barrando o Pedro. Informações importantes, inclusive. E ainda o Felipe, a exposição, para mim, foi do Boto, não do Felipe. E ainda o Felipe, nessa mesma entrevista, ele cita algo que o Caio falou, do como ele fica perante um grupo de jogadores de 30 caras. A gente está falando de um vestiário pesado, gente. Não está falando de qualquer vestiário. Você entra no vestiário do Flamengo, você vai ver Danilo, Alexandro, Jorginho, Saúl, Arrascaeta, Bruno Henrique, o cara que mais venceu o título na história do Flamengo. Se todos esses caras estão com um tipo de comportamento, entregando um tipo de resultado, não pode um outro jogador, mesmo que ele seja muito talentoso, não estar acompanhando o restante dos jogadores. Exato. E o Felipe cita que ele teve conversas, inclusive, com lideranças do elenco. Não duvido nada que o afastamento, entre aspas, do Pedro, que não foi um afastamento, apenas um não relacionamento para o jogo, não tenha passado por conversas assim, cara, a gente precisa recuperar esse cara, vamos tentar trazer ele de volta de alguma maneira. E assim, não dá para dizer que não deu certo. Eu vou repetir os números aqui. Desde que o Pedro foi barrado pelo Felipe Luiz, desde que aconteceu a entrevista coletiva, o Flamengo entrou em campo 21 vezes. O Pedro jogou 19. Das 19, titular em 14. Fez 10 gols e deu 4 assistências. Ele é dos 5 principais artilheiros do campeonato, aquele que precisa de disparado, menos tempo em campo para fazer um gol. Eu sei que ajuda muito a qualidade do time do Flamengo, etc. Mas olha esses números que importantes. O Arrascaeta tem 26 jogos, 15 gols, média altíssima também para a posição que ele ocupa, 0,58. Ele precisa de 127 minutos, 128 para arredondar, para marcar um gol. O Caio Jorge tem os mesmos 15 gols, precisa de 135 minutos para marcar um gol em campo. O Vitor Roque precisa de 128 minutos, ele tem a média de 0,50. São 26 jogos, 13 gols. O Pedro tem 21 jogos, menos do que o Vitor Roque, menos do que o Caio Jorge, menos que o Arrasca, menos que o Verratti. Tem 12 gols. Ele precisa de 87 minutos para marcar um gol. Olha a diferença. E o Verratti precisa de 164 minutos. Né? O Verratti tem 12 gols no campeonato. Então, acho que isso mostra como o Pedro é letal. Como ele é... Seleção brasileira, André, ele por exemplo, a continuar assim, certamente estará na lista que o Ancelotti anunciará para os amistosos. De novembro? De novembro. Pode ser. Não tem como ele, mantendo esse nível de atuação, eu não vejo como o Pedro não ser convocado pelo Ancelotti para esses 2 amistosos. Ele é um centroavante que ele, embora o jogador que eu vou citar atue naquela que é a principal liga de futebol do mundo, que é a Premier League, que é o Richarlison, ele está muito à frente do Richarlison. Mas a concorrência com o João Pedro, Matheus Cunha... Tudo bem. É pesado, mas hein? É pesado especialmente porque eles atuam na Premier League, mas o Pedro é um jogador que o Ancelotti, penso eu, deveria convocar para ver ali de perto. Fosse a lista da Copa amanhã,
Eu não levaria o Pedro para a Copa, por exemplo. Fosse amanhã a minha lista. Seus centroavantes seriam quem? Eu levaria o João Pedro, eu levaria o Matheus Cunha, com certeza. De centroavante? Se fosse um terceiro, eu poderia considerar o Pedro. Então, se fossem 3 centroavantes, eu levaria o Pedro. Mas assim, fosse um terceiro centroavante, eu pensaria no Pedro, então, também no Vitor Roque. Mas olha como é. E aí... E eu acrescentaria a lista o Igor Jesus também. Também. Isso aí tá também. Não descarta o Jesus, até porque ele está... Brigando pela terceira vaga de centroavante. Para mim estariam hoje Igor Jesus, Caio Jorge, Vitor Roque, Pedro. Mas olha como é importante algumas decisões que os atletas têm que pensar e ponderar antes de uma transferência. A gente fala do Igor Jesus, porque ele está no Nottingham Forest, no campeonato mais disputado do mundo, e isso tem um peso diferente na avaliação do Ancelotti e de qualquer treinador pela intensidade que se joga na Premier. Agora, é melhor você jogar no Flamengo e disputar final de Libertadores, título de Campeonato Brasileiro e protagonismo num jogo desse tamanho contra o Palmeiras? Ou você brigar para não cair no Nottingham Forest e apanhando de todo mundo e ser uma opção de segundo tempo? 39 dias Mas eu não penso só nisso, não. O Igor Jesus, por exemplo, no Mundial de Clubes, contra jogadores da primeira prateleira, jogou muito bem. Jogou muito bem. Ao contrário do Pedro, que não conseguiu muito espaço no Mundial de Clubes, naquela época que ele estava o que eu quero dizer é assim... com o Felipe. Hoje, quem está na frente, o Luiz Henrique ou o Estevão? Estevão. Então, mas em serviços prestados para a seleção, nesse recorte recente, quem teve mais oportunidade e foi mais eficiente? Com o Ancelotti, Estevão é o jogador da era Ancelotti. Mas antes o Luiz Henrique. Aí ele resolve ir para a Rússia, onde você tem um nível de enfrentamento mais baixo, onde você não joga as competições internacionais por todo o problema envolvendo a Rússia, onde você não está sendo visto todo final de semana, diferente de quem joga na Premier. Então, assim, só para encerrar o meu comentário, que eu falei sobre o Pedro e queria falar sobre os jogos grandes. Porque jogos desse tamanho, de Flamengo e Palmeiras, têm um peso diferente. Eu concordo. E o Pedro ganha muitas casinhas na avaliação do Ancelotti. Não vou falar do Arrascaeta, que esse é decisivo sempre. Desde que chegou no Flamengo, desde que estava no Cruzeiro. Mas eu queria citar mais 2 jogadores. E aí num viés de baixa. Um é o Caio Jorge. O comportamento que o Caio Jorge teve no jogo contra o Atlético Mineiro é inaceitável. Concordo. E me surpreende um cara que sempre teve uma carreira linear, sem polêmica. Me parece que nesse momento ele precisa dar um passinho atrás, sentar, rever algumas atitudes, porque ele é muito bom jogador e disse aqui no Seleção que para mim estaria concorrendo a craque do Brasileirão, mas aquela atitude ali de apertar a mão do jogador machucado, de tentar dar uma cotovelada, de fazer gesto de roubo, não é para ser expulso, é para ser punido por mais de um jogo. E aí ele prejudica a carreira dele, uma participação na próxima Copa do Mundo e muito a equipe que ele representa, porque ele é muito importante. Um outro jogador que eu não gosto de... tem falhado em jogos grandes é o Aníbal Moreno. Verdade. Se você pegar o jogo de ontem, ele demora com a bola no pé, ele sofre o bote do Pedro e dali sai o gol em cima de uma falha individual. Se você pegar no Campeonato Paulista, qualquer chance que o Palmeiras teria no jogo de volta contra o Corinthians, de uma remontada de placar... Copa do Brasil. Copa do Brasil. Ele dá uma cabeçada no carreiro. Ele dá uma cabeçada inexplicável, inaceitável e joga fora qualquer tentativa de reação. É outro jogador que precisa parar, entender um pouquinho o tamanho do jogo e algumas decisões que ele está tomando dentro de campo, decisões técnicas que têm custado o resultado. Agora, André, já que o Caio usou até essa expressão do jogo grande, e é óbvio que todos os holofotes ficam concentrados naqueles 2 personagens que estão ali, mas no jogo de ontem, primeiro, um jogador sobre quem eu vou falar é mais ou menos chovendo molhado, que é o Jorginho, que é impressionante... Parece que é fácil, né? capacidade Joga muito. de liderança e como Ele que ter feito um pênalti bobo, né? Não marcado pela arbitragem, mas um pênalti bobo. Que na verdade é assim, depois a gente vai falar um pouco mais de arbitragem, que no Brasil é pênalti, né? E o problema do futebol brasileiro é que hoje pode acontecer esse lance em nenhum dos 3 jogos que nós teremos à noite e ser marcado pênalti. Mas vou usar uma expressão bem antiga, como o Jorginho desengoma o jogo. Ele desengoma o jogo com uma facilidade. E a outra é sabiamente, sempre tem um Oscar para o ator coadjuvante, né? Não é só para o melhor ator, para o melhor diretor, né? O Luiz Araújo. Rapaz, é um jogo de uma solidariedade, de uma preocupação coletiva impressionante. Só que é o seguinte, quando a bola cai no pé, também tem o que fazer e um poder enorme de decisão. Ele não se limita a ser aquele coadjuvante
que muitas vezes, você vendo o jogo pela televisão, ele até não se sobressaia tanto, porque o jogo na televisão você fica muito concentrado com quem está com a bola, né? Óbvio que a televisão acompanha. Mas quando você consegue ver o jogo, ou quando a câmera abre, ou você está vendo o jogo em loco... No estádio Você tem aí toda a dimensão da importância de um jogador como o Luiz Araújo. Exatamente por isso, pelo que ele é capaz de fazer quando a equipe está sem a bola. E vou falar para vocês, hein? Olha, o Luiz Araújo realmente tem sido uma peça muito importante no esquema tático do técnico Felipe Luiz. Sem contar que é um jogador muito decisivo e faz gols, né? Dá boas assistências, faz gols, mas ele é muito bom também jogando sem a bola. Ajudou bastante, apoiou bastante o lado do Emerson Royal ali pelo lado direito. Então, assim, foi um cara que realmente foi fundamental nessa vitória do Flamengo sobre o time do Palmeiras, mesmo tendo Arrascaeta e Pedro brilhando, né, se destacando na partida. As dificuldades que ele cria para o adversário com a equipe sem a bola. Ontem o Piquerez não chegou uma vez na linha de fundo. E aí você vai perguntar por quê? E é o que você falou, assim, não é só o pontinha que marca o lateral até o final. Não. É muito longe disso. Se você pega o Luiz Araújo desde que ele chegou ao Flamengo, ele é o jogador que mais tem gol no elenco depois do Pedro e do Arrascaeta, que são unanimidades técnicas e nem sempre como titular, hein? Exato. Não é sempre titular. É porque ele tem um poder de decisão. Quando o jogo esquenta, ele não murcha no jogo. Muito pelo contrário. Se a temperatura do jogo... E eu não estou falando de violência, não. Se o jogo fica mais intenso, se o jogo tem uma carga dramática... Firme, joga duro. Se o jogo tem uma carga dramática, mas pode ter certeza que ele não vai procurar uma sombra para ficar vendo o tempo passar no jogo. Quero rodar os gols, debater um pouco mais, voltar a falar do Pedro, voltar a falar da dupla. Muito talento. Essa dupla aqui, para muitos... é lenta e compensa isso com o talento e a velocidade de raciocínio. Vamos para o primeiro gol. O passe do Rossi, a maneira como o Pedro quebra a marcação do Palmeiras. É nesse gol que você quer lá exibir o seu corpício? Pode. Então, por favor. Peraí, não cria muita expectativa em relação ao corpício, cara. Ó, você está vendo a imagem? Responsabilidade agora aí. Você está vendo a imagem e agora o Caio vai dissecá-la aqui no telaço. Pode ir lá, Caião. Pode ir lá. Não, é só porque eu sou muito fã desse time do Palmeiras e da capacidade que ele tem de mudar a estrutura de equipe durante a bola rolando em relação ao que o jogo te apresenta. Mas nesse gol tem várias falhas que eu acho que poucas vezes a gente viu o Palmeiras cometer. A primeira delas, se a gente puder colocar a origem do passe, você não pode ter uma ligação direta do teu goleiro, por melhor que o Rossi use essa reposição com os pés, por baixo, rasteira para encontrar o centroavante. Ali tem que ter um meia, ali tem que ter um volante, mas explica muito do como o Palmeiras interpretou a marcação. Eram perseguições individuais. E na hora que esses jogadores do Flamengo saem para os lados do campo, ele abre o corredor central. Segunda falha, olha a reposição do Rossi. O Bruno Fux, se não pega a bola, tem que matar a jogada. Tem que fazer a falta, tem que parar. Mas eu acho que ele tenta, Caio. Olha ali, ó. Num segundo momento, né, PC? Porque ali você tira com o braço, e se não vai com o braço, você vai por baixo. Mas você impede a ligação, o giro do adversário. Dominou. Aí, agora ele tenta. Mas ele primeiro vai em cima. Ah, sim. E ali é em posição física. Você não pode deixar um cara da qualidade do Pedro girar em cima da marcação e abrir o campo para o passe. Ali ou vai ou racha, né, Caio? Ou vai ou racha. Mais um detalhezinho, que é o Gustavo Gomes. Ele está em cima do Arrascaeta e repara que no giro ele já rouba o tempo do Gustavo. Ele tem as costas para receber essa bola na profundidade. E olha nessa imagem como os 4 jogadores do Palmeiras... Cara, o Arrasca já corre, já corre. E é estranho o Gomes, né? Porque assim, se eu sou outro zagueiro, o meu companheiro foi batido, eu vou correr para proteger a profundidade. Mas quando você ele não faz esse movimento. Quando você marca por zona, você tem a linha muito bem posicionada para deixar o adversário em impedimento. Nessa imagem, você vê que lá na esquerda você tem, se não me engano, o Felipe Anderson com o Emerson Royal. Um pouquinho mais deslocado dessa linha. Na hora que abre a imagem, olha onde está o Kelvin aqui embaixo. Tá com o Samuel Lima aqui embaixo. Ele está dando condições para o Arrascaeta receber em condições legais. Então, assim, os 2 zagueiros saem para o bote e o Felipe Anderson pela esquerda e o Kelvin dão um passo para trás. Isso habilita o Arrascaeta a receber em condições de jogo. Você acha, pela sua experiência, você acha que isso é treinado ou foi intuitivo na hora? Porque é tudo tão sincronizado.
É intuitivo ou tem algum tipo de treino que leva a essa jogada que parece desenhada no papel? Eu acho que dos dois lados, isso é treinamento. Então, o Abel falou assim, vamos marcar individualmente, não dar espaço, porque eu vou marcar com linha alta próximo do meio de campo e eu preciso dar o bote no homem da bola e acompanhar a movimentação dos jogadores que estão sem ela. Do lado do Flamengo, ele falou, empurra o Arrascaeta perto da última linha e se eles jogarem com linha alta, eu tenho um centroavante que sabe fazer esse giro. É só vocês fazerem... Onde está o jogo do Flamengo? Pelos lados. É o Plata ou o Luiz Araújo pela direita, é o Bruno Henrique ou mais um jogador pela esquerda e o Arrascaeta flutuando nas costas do Pedro. Nesse momento aqui, com essa ligação direta, olha o posicionamento do Arrasta, ele já está em cima da última linha. Porque falou, vai jogar com linha alta, ataca a profundidade. Vai jogar com linha baixa, a gente trabalha com circulação de bola. Isso, para mim, é a diferença entre Flamengo e Palmeiras. O Flamengo joga muito com os dois ponteiros. O Palmeiras joga com meias que fazem aproximação por dentro. Pedi para voltar a imagem. Olha o... Na hora do passe. Ele tá pro lado direito. Pois é, por quê? Porque o Jorginho, antes da jogada... Quando o Rossi pega a bola para bater o tiro de meta, o Jorginho está próximo do Eric Pulgar. Ele olha pro Aníbal antes e vai na direção do Aníbal e depois volta de novo. E o Aníbal fica na dúvida, eu vou seguir o Jorginho ou vou ficar plantado à frente da linha de defesa para neutralizar a linha de passe? Ele sai da frente da defesa justamente onde Caio, quando o me permite, só... Assim, deixa essa imagem frisada, por favor. Um rascunho de um contraponto que o Caio radiografou muito bem todas as imprecisões dos movimentos do Palmeiras. Mas eu, vendo assim, eu enxerguei uma sincronia de movimentos. O Flamengo faz isso toda hora. Lógico. Entende que é impressionante. Que é um timaço. São dois timaços aqui. Se você o Arrascaeta, a posição de corpo dele, quando o Pedro já mata a bola... Ele já começa a correr. Ele sabe que a bola vai entrar. Sabendo que a bola vai chegar nele. Ele já começa a correr sabendo que a bola vai chegar nele, André, cara. Esse não é um texto feito de improviso. Esse é um texto muito bem ensaiado, porque a câmera que mostra a reposição do Rossi, essa reposição ela não é feita de maneira aleatória. O Rossi sabe que o Pedro está exatamente ali. E, por exemplo, o movimento que o Rodrigo cita do Jorginho já é para dizer, eu vou criar uma dúvida, no mínimo, no Aníbal. Eu vou tirar ele da posição dele. E o caminho vai ficar mais livre. Golaço. Não é? E o Flamengo, olha ali, ó. O Flamengo, ele é... Uma das especialidades do time do Flamengo com o Felipe Luiz é essa. Atrai para você ter espaço para atacar. Seja atrás da linha de defesa, seja atrás da primeira linha de pressão. O Flamengo faz isso toda hora. Aí, o primeiro gol contra o Atlético Mineiro no Maracanã, na final da Copa do Brasil do ano passado, é um gol que começa assim. O Léo Ortiz atrai a pressão, vem a pressão, dá no Gerson, o Gerson gira, tem um campo inteiro na frente dele. O toquinho do Arrasta também. Eu vou mudar de gol pra gente poder andar. Então, aproveitar só a imagem original, que é aquela que você pediu para frisar no momento que pega o bote. Sim. Na segunda imagem, se puder... Sim. Por favor, Gujão. Já vamos. Assim que terminar esse ângulo, já vamos frisar. Porque é o momento em que o Arrasca se prepara para correr, o Pedro mata a bola e o Arrasca já começa a correr. O homem está saindo para ir no Arrascaeta, só que ele não... Porque é isso, né? O jogo de futebol, principalmente desse tamanho, ele é feito de detalhes. Ele é feito de acertos e erros. E quando você erra contra adversários que têm essa qualidade do outro lado, eles vão te punir. Eles vão aproveitar a chance e vão fazer esse erro se transformar em placar. E às vezes você não busca mais. Palmeiras é o time da virada. O Palmeiras fez isso contra o Botafogo há 2 anos atrás. Fez isso com São Paulo há 3 anos atrás. Só para ilustrar, e aí não só apontar o dedo para erros, mas a qualidade do Flamengo. Na hora que a bola chega aqui, Na hora que a bola chega aqui no Bruno Fux e que o Piquerez faz esse movimento em cima do Luiz Araújo e que o Gustavo Gomes faz esse movimento em cima do Arrasca, os dois laterais têm que sair juntos. Porque se o Felipe Anderson e o Kelvin aqui saem na mesma linha que está o Fux e o Piquerez, muito provavelmente o Arrasca estaria impedido. Aí entra o improviso, aí entra a leitura, tomada de decisão, que eu sempre falo. O trabalho de um treinador é preparar a estratégia e fazer as substituições. Com a bola rolando, o jogador tem que ter esse entendimento. O jogador tem que ver onde estão os espaços e reagir a qualquer situação. Na hora que o Pedro gira para cá, o Arrascaeta já faz o movimento perfeito. Outro detalhe, o goleiro do Palmeiras tomou 3 gols, teve culpa, poderia ter pego. Não tem culpa de nada. Mas é um goleiro de quase 2 metros de altura que vai ter muito mais dificuldade para buscar no chão, do que no alto. E as conclusões, tanto do Arrascaeta como do Pedro, são fortes e embaixo.
Então, até você reagir, até você descer para um goleiro dessa estatura, cara, fica muito complicado. Que toquinho. Mas vamos agora... É legal mostrar esse lance várias vezes e o gol do Palmeiras na sequência, porque se tem um erro de arbitragem logo com 2 minutos, muita coisa aconteceu depois desse erro. O Flamengo vai abrir o placar, o Palmeiras vai continuar no jogo, vai empatar. E jogando bem. E jogando bem. Vamos para o empate do Palmeiras, o gol do Vitor Roque. O que você quer destacar pra gente? Só para esclarecer, Caio, o Carlos Miguel tem 2 e 4. 2 e 4. É mais difícil ainda. Mais do que Caio, 2. Caio, então. tá na tela já, vamos lá. Tá, ali o Palmeiras está com um homem a mais. E se você for observar, o Flamengo recompõe a defesa porque o Pulgar entra no lugar que seria do Ortiz e o Jorginho entra para fazer uma defesa, uma linha quase de 5. Então, se a gente puder soltar a imagem, você vai ver que no momento do cabeceio, a defesa do Flamengo está bem postada. Ó, tem 5 jogadores ali, 4 dentro da área e mais o bote aqui do lado direito. E é importante frisar esse tipo de trabalho feito pelo Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio que chegou a ser questionado por alguns quando chegou, né, foi contratado pela falta de experiência na profissão, não como jogador, mas ali, né, como auxiliar técnico, vem desempenhando um ótimo trabalho, fazendo com que o Flamengo hoje seja uma das equipes que menos levou gol no Campeonato Brasileiro. Então é um trabalho muito consolidado defensivamente, claramente da comissão técnica do Felipe Luiz, do próprio treinador, né, dos bons zagueiros que o Flamengo tem, mas também o bom trabalho feito e desempenhado, né, ali de jogadas, principalmente fora da área, começando fora da área e terminando às vezes, né, na entrada da área. Então o Rodrigo Caio ele tem sido aí uma peça fundamental para esse esquema defensivo do Flamengo. A questão não é dentro da área, a questão é com um homem a menos. E você trazendo os volantes para recomporem e para tirarem o cruzamento, você fica sem gente na frente da área, na circulação de bola. E o Palmeiras troca passes durante mais de 1 minuto até encontrar essa brecha. Por quê? Você vai balançando o adversário para um lado ou para o outro e aí você tem dificuldade na pressão, na origem do passe, aqui no cruzamento. A bola vai para a esquerda, bola volta, vem para a direita, volta para a esquerda, até encontrar o Kelvin numa posição que ele tem liberdade para levantar a cabeça e fazer o cruzamento. Então a superioridade numérica não está dentro da área, está na frente dela, nessa circulação de bola, até encontrar o momento do passe. E aí vem o que a gente precisa destacar, que é o momento e a fase que está vivendo o Vitor Roque. O cruzamento é impecável e o cabeceio também. Um cabeceio difícil de fazer. Difícil, um golaço. E assim, ele está fazendo isso em todos os jogos. Sim. Eu comento com os meus amigos palmeirenses, com meus primos palmeirenses, que o Vitor Roque é aquele jogador que o torcedor adora. Porque mesmo quando ele jogar mal, ele luta por todas as bolas, ele divide com um zagueiro, ele se mata, ele deixa tudo em campo. Incansável. Na hora que você tem essa entrega com o momento técnico que ele está vivendo, você tem que olhar para esse cara e falar, opa, temos um centroavante aqui com 20 anos de idade, que surgiu muito bem na base do Cruzeiro, que confirmou um início profissional no Atlético Paranaense e que não atendeu às expectativas na passagem dele pela Espanha, seja no Betis, seja no Barcelona. Mas ele está retomando, e está retomando em altíssimo nível. E o Ancelotti tem 4 jogos, 2 contra as seleções africanas, 2 contra as seleções europeias, para definir quais os centroavantes que ele leva para a Copa. Não sei se o que vai fazer diferença é o desempenho desses amistosos, é o fato de atuar na Europa, é o momento dele nos clubes. A característica. Mas a característica... Quantos centroavantes ele vai querer levar, né? A característica que é bem importante que você... Sim. Eu citei o Matheus Cunha, por exemplo. O Matheus Cunha não joga de centroavante, né? É uma outra Pode ser que ele... A gente foi para a última Copa com 9 atacantes. Se forem 26 chamados, é provável que... A gente vai levar 9, não vai levar ninguém assim para a área. Ninguém que seja rompedor, que brigue com o zagueiro, que saiba sustentar um pivô quando o bicho pega. Tem que ter, cara. Você não pode levar 9 atacantes e não ter um cara assim. Sim. Você tem que, na verdade, se você tem 9 atacantes, você diversifica características. Exatamente. Você não precisa ficar porque jogos têm características diferentes. Vamos para esse momento de falta de malícia do time do Flamengo, porque o Flamengo perde o Léo Ortiz machucado e fica 1 minuto e 38 segundos com um zagueiro a menos. Vocês não acharam incompreensível? Cara, como eu vi o jogo do lado do maestro, eu tive essa aula prática na hora. O maestro comentou na hora. Cara, tá com um jogador a menos. Bota essa bola pra fora. Exato. E o Flamengo teve uma oportunidade de botar a bola pra fora e não botou. E um elenco experiente, porque não é um time de sub-20
que de repente nunca viveu esse tipo de situação. Né? Ficou o Filipe Luiz à beira do campo ali, mas o Flamengo teve várias possibilidades de quebrar o jogo, interromper o jogo, para que a substituição fosse feita. E, no entanto, o que houve foi uma privação de sentidos momentânea ali, ó, coletiva, na verdade. Né? A bola bate no pé do Samuel Lino, a bola bate no pé do Alexandre, bate no pé do Léo Pereira. E ninguém consegue... Não tem nenhum garoto aí, né? Não tem ninguém que não tenha participado de jogo grande. Faltou malícia mesmo, malícia. Pois é. Vai ter uma hora que o Flamengo vai roubar a bola e até ele tenta achar uma solução para progredir com a bola. Parece que não entendeu muito bem o cenário ali, o momento e o risco que estava correndo. Olha lá, a bola saiu, o jogo seguiu. Olha lá, o Flamengo vai roubar essa bola. Tem uma hora que a bola bate e fica no pé do Flamengo. O Pulgar tira, o Palmeiras vai tentar construir de novo. A hora que a bola vem aqui para o lado esquerdo, o Samuel recebe a bola, não tem opção de passe, toca para trás. Se eu não me engano, dá no pé do Alexandre dá no pé do Léo Pereira, que tenta zerar lá na frente, ao invés de tentar zerar para a lateral. Joga para lateral e pronto. Assim, você tem que... Olha lá, exatamente. Luiz Araújo, Samuel Lino, Alexandre, eu acho, se não estou enganado. Exato, faltou malícia, Olha aqui. Joga para fora a bola. Faltou malícia. Aqui. Jorginho. Faltou malícia. Vai voltar no Léo Pereira. Muita chance de vai jogar zerar a bola para frente, frente. zera pro lado, cara. Perfeito. Aí é assim, você tem que ter o discernimento, não é tipo aquelas discussões, só pode sair trocando passe. Não, depende. Se a circunstância do jogo está dizendo que não dá para trocar passe, aqui, sinceramente, eu não consegui, privação de sentidos coletiva. Ninguém teve discernimento, falou, vou botar essa bola para fora. Pronto. Né? E aí ficou. Paulo, sim. E poderia vir do banco de reservas, sim, do Felipe ou de qualquer membro da comissão técnica ou de qualquer jogador de falar, chuta pra fora que estamos com um a menos. Posso dar uma aqui de politicamente incorreto? Até o Rossi, cara, que é um cara experiente. Cai. Pô, cara, isso acontece toda hora. A gente não tá aqui fomentando o antijogo no futebol, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas são Mas detalhes. nem precisava disso, era só chutar pro lateral. Sim, mas eu digo assim, na pior das hipóteses, né? São 11 caras em campo. Não bateu na cabeça de um de outro essa ideia. O goleiro que estava ali, que é um cara experiente, que tem essa característica. E é curioso, o que me chama a atenção, é que dentro de campo você tem vozes ativas ali e nenhuma delas foi capaz de dizer assim, joga essa bola para fora. Sim, vacilo, entendeu? malícia. Ficou, não, vamos jogar. E talvez assim, gente, se vocês não interromperem o jogo, não vai ser o árbitro que vai chegar, peraí que o Flamengo tem que fazer uma substituição. Isso não está na regra. É de uma ingenuidade profunda. Bom, aí vem o gol de desempate, né? Vamos mostrar a jogada desde o começo do gol aos 37 minutos da primeira etapa, né? O pênalti que leva ao segundo gol do Flamengo. Vamos jogar a jogada desde o começo. Palmeiras está com a bola. Nada de irregular aí para mim, depois a gente vai debater. Aí o Flamengo rouba a bola, retoma a bola e vai encontrar o Bruno Fux. Cai. Ali menos ainda. Cai. Ali menos ainda. Ele tenta cavar uma falta, ele para na frente do Pedro. Ele para e aí levanta e estabanado. Para mim isso aí não aconteceu nada, tá? O Felipe Melo e o Maestro ontem opinaram que é falta. Eu acho que o jogador... eu também acho que é falta ali na origem. Você acha que é falta? Sim, eu acho que é falta na origem. Para mim não é. Se foi pênalti, isso é falta, gente. O contato é mais forte. Para mim não é. Mas tudo bem. Para mim é tudo legal aí. O problema aí, para mim, é técnico, é do Bruno Fux, que fez um pênalti idiota. Eu não vi nenhuma irregularidade no lance, confesso. Isso é pênalti de pelada, sabe? Aquele pênalti que, você não deu falta em mim, eu vou dar uma rasteira em você para ficar elas por elas. Não pode o Bruno Fux, que vinha muito bem no time, que merecia ser titular nesse jogo pela produção dos jogos recentes, mas que ontem realmente teve uma tarde infeliz. Esse tipo de pênalti, num jogo desse tamanho, você não pode cometer. Verdade. Bom, para mim, foi tudo legal aí nesse lance. O Coutinho opinou que foi falta. Vocês pensam o quê? Para mim, lance normal. Eu vou te dizer o seguinte. Acho que aí houve, na minha visão, uma linha de coerência da arbitragem. Porque na medida em que a arbitragem e o árbitro de vídeo entenderam que não foi pênalti do Jorginho no Gustavo Gomes, entenderem que ali também não houve falta, está dentro do que eles escolheram como modelo padrão de arbitragem para esse ponto eu acho importante, jogo. Porque teve outra falta, teve duas faltas que o Gomes faz no Arrascaeta, eu acho que o VAR só presta... que ele não deu. O VAR só presta se ele for utilizado para corrigir erros claros. E esse lance não é claro para mim, cara. Mas aí... Para mim, por exemplo, é lance legal. Para o Coutinho é falta.
Pra mim, nesse tipo de lance, o VAR tem que ficar quieto. Debatível. Quieto, Sabe o que entendeu? acontece, Quieto. André? Você sabe quem era o árbitro de vídeo ontem? Sabe quem foi? Sim. Caio Marcos Augusto Vieira. Exato. Você lembra a última vez que você citou o nome dele? Sim. Fluminense e Mirassol e Fluminense. Aí ele resolveu intervir. Corinthians e Inter também no Beira-Rio. Então, ele resolveu intervir. Sim. Aí, você falou assim, bom, então... Estão falando que vai ser VAR da FIFA, hein? Você tem um VAR que sofre de incontinência... Temos o áudio aí, né, diretor? Pra gente... Você tem um VAR que sofre de incontinência verbal. E o mais impressionante de tudo é que praticamente todas as rodadas estamos tendo discussões e debates sobre esse tema de arbitragem. É para ver que nível chegou o futebol brasileiro. Estamos numa reta final de Campeonato Brasileiro, onde os times estão disputando ali cada colocação, né? Quem vai brigar pelo título, quem vai brigar para fugir do rebaixamento, vaga por Libertadores. E, cara, os árbitros não param, né, simplesmente de se tornarem protagonistas dos jogos, como falou bem o Arrascaeta aí, né, no jogo passado entre Palmeiras e São Paulo. Cara, que né, a arbitragem entre Flamengo e Botafogo, por exemplo, o Flamengo teve ali um pênalti não marcado, e você vê que a arbitragem não para, né, de se tornar cada vez mais protagonista dos jogos. Cara, realmente é o fundo do poço. A CBF precisa reverter isso de forma imediata ou caminharemos forte e firme para um abismo sem fim. Ficou comprovado que o Caio Marcos Augusto Vieira sofre de incontinência verbal. Corinthians e Inter, Mirassol e Fluminense. Ontem, não sei se por orientação, a impressão que eu tive foi que houve uma orientação de, olha, não vamos ficar picotando o jogo, deixa o jogo correr. Então, não ter marcado falta ali, para mim, está de acordo com o padrão adotado. Mas sabe para você foi falta ou não foi falta? Para mim, não. Para você, não. Caio? Não. Para o Coutinho, foi. Para mim, também não foi absolutamente nada. Mas vamos ouvir o que os senhores ali do VAR e arbitragem de campo conversaram sobre este lance que a gente roda para vocês agora. Claramente tem um pisão que impacta na queda dele. Claramente. Wilton, o penal tá confirmado. Só vamos checar o app, tá? Só... Ok. Para. Volta ali, ó. Ok. Da possível falta que tem lá, a partir do momento que ele joga essa bola para trás, não tem mais verticalidade e a equipe tá totalmente no seu campo de defesa e postada, tá? Perfeito. Não precisa falta aqui agora de ataque, tá? Cara, quem busca aí é o jogador de verde que busca de vermelho, não é? Ok, André. Lá tem uma mão de apoio. O jogador de vermelho tá correndo, o jogador de O verde que o parado. vermelho tem como fazer? Ele vai desviar ou vai parar? Ok. Ele para e tem um contato pra mim, tá? Que é buscado pelo jogador de Exatamente. O vermelho tá correndo pro ataque e o verde parado ali buscando o vermelho. Ele se desloca no caminho do vermelho. Eles aqui no banco falam que é ok, o pênalti, mas quer a falta antes, tá? Do Pedro. O Wilton, já foi checado duas possíveis faltas. Na origem da jogada não faz parte da fase de ataque. E depois o Pedro tem um encontrão junto com o defensor. O penal está confirmado, tá? O jogador defensor se coloca na frente do jogador atacante, que vai só se desvencilhar dele. Acabam trombando e ele deixa o corpo cair, tá bom? E depois ele comete o penal pisando no pé dentro da área. O penal está confirmado, ok? Olha a área pra voltar. Olha a área. Bom, lembrando, para mim que não foi nada, o lance é inteiramente legal. O argumento de que a suposta primeira falta não faz parte da fase ofensiva, eu acho bem questionável. Eu também. Porque é ali que o Flamengo recupera a bola. Mas eles preferiram essa saída em vez de opinar lance legal, que é o que eu faria. Lance legal, não foi nada. No Mirassol e Fluminense, certo. ele considerou que fazia parte da fase ofensiva. Tem essa nuance de que coisa. ali é só bola pra frente. Mas, assim, é bem nuance, porque é ali que o Flamengo recupera a bola. Mas, assim, estamos falando daquilo que a maioria aqui considera um acerto de arbitragem, né? Para mim, o erro no clássico é o pênalti não marcado em cima do Gustavo Gomes. Já vamos debater. Tirando esse lance, todas as decisões, houve um critério para essa partida que foi respeitado. Concordo. Eu também acho que é o único lance que vai gerar debate aquele. Que não é um lance qualquer, mas foi aquele. E com todos os asteriscos, né? Porque depois do pênalti tem o gol do Flamengo, o gol do empate, o jogo seguiu. Agora a gente vai ver a cobrança do Jorginho.
Cara, me parece impossível defender uma cobrança dessa, É cara. uma loucura. É um absurdo. Não, o jeito como ele bate é um negócio dificílimo, cara. E o pulinho é o segredo, né? Exato. O pulinho, é no pulinho que ele olha para onde o goleiro vai cair e aí ele só vira o pé. Mas... De acordo com o lado que o goleiro vai cair. Dito assim, dessa maneira... Parece fácil. Porque o aterrissar com equilíbrio e tocar... Não, e virar o pé, cara. Não, e o aterrissar com equilíbrio e bater com precisão... Isso... Mas vou te falar, hein, Paulo, isso aí deve treinar muito. Ele deve treinar muito isso. Já deve estar familiarizado com esse tipo de cobrança. Para ele, a gente separou algumas cobranças do Jorginho. Ele perdeu pênaltis grandes, cara. Sim. Em decisão de já bateu o pênalti final de Euro, né? Exato. Ó, esse pênalti que a gente está mostrando... Em outro canto, ó. É contra o Estudiantes. Foi com pulinho o gol. Né? Disputa de pênaltis na Libertadores. Esse é Flamengo e Bayern, né? Sem pulinho. Novamente no canto... Não, com pulinho. Com pulinho. No canto direito do goleiro. Pulinho. Todos têm pulinho. Todos? Agora a gente está vendo o Esse não Everton teve. Chelsea. Aí não. Mas aí não. Aí ele olhou, a queda ali é que teve alguma coisa, eu acho. Isso. Esse agora é Chelsea e Manchester City. No meio. 2021. Itália e Inglaterra. Perdeu. Pickford, né? Uhum. Ela não saiu com tanta... Itália e Espanha. Olha isso. Foi igual de ontem. O Caio acho que pode falar isso melhor, mas eu já reparei isso aqui no Brasil. Mas você conseguiu identificar algum segredo para pegar a pênalti do Jorginho? Não, eu? Quem sou eu? Não, sim, porque a gente mostrou que ele perdeu, fez... Então, o que eu acho que pode ter acontecido com ele em determinado momento. Em algum período da carreira, ele ficou muito famoso por esse estilo de bater pênalti. E acaba ficando manjado. Então, e ele vai querer diferenciar de alguma forma. Você vê que ele diversifica. Diversificou. Ele é canto mas direito, ele já voltou ele diversifica. Ele diversifica. Não tem um padrão. Ele não mas é olha só, a decisão do canto tem a ver com o canto que o goleiro vai cair. Não é por acaso o pulinho. O pulinho tu vê que ele não olha nem pra bola, né, Caio? Ele tá dando pulinho, ele tá dando pro goleiro. O goleiro tombou um pouquinho pro lado, ele joga no outro. O pulinho é a versão século XXI da paradinha do Pelé. O diversificar não tem a ver com o canto que ele bate. Não. Tem a ver com o quanto ele espera a movimentação do goleiro. Esse, pra mim, é o mais indefensável. Isso aí, esquece. Contra o Bayern. Contra o Bayern. Só contra o Neuer. Esquece. Eu queria ver o da Suíça, que essa aí, ó. Ele pegou E da Inglaterra, que ele errou também. O da Inglaterra ele dá o pulinho. Da Suíça ele não dá o pulinho e perde, né? Tá chegando lá. Mas, assim, é uma marca... Tem a sua marca registrada, né? É isso aí. Esse é o da Esse contra a Inglaterra. Inglaterra. Então, esquece a corrida e o pulinho do Jorginho e repara no tempo de reação do Pickford. Né? Esse é o detalhe. Esse tipo de cobrança que eu só vi Evair e Djalminha fazerem... E vai fazer assim, exatamente. Que era... Esperar até... E o Neymar também. Você ia falar, o Neymar bate, o Neymar também. Ele espera até o último segundo, aí você faz a corrida normal, você desacelera ou você dá o pulinho. Mas aí você tem o movimento do joelho do goleiro, na hora que ele define o canto, você vira o pé. Isso é dificílimo de fazer. Dificílimo. É de uma frieza, é de uma categoria. Repara como ele não reage. Verdade. Ele está parado no meio de campo. Ele espera a bola sair. Então, é difícil pegar qualquer pênalti do Jorginho, mas você vai ter um pouquinho mais de chances se você ficar parado. Quer ver outro cara que batia pênalti? Porque na hora que ele assim? dá o pulinho, ele perde potência. Você vê que o pênalti dele não é um pênalti forte. E será que a altura, porque o Pickford não é tão alto assim, né? Será que ser um goleiro mais baixo para pegar esse tipo de cobrança ajuda? Pode, você a chega mais rápido lá elasticidade dele chega mais rápido, né? A grande dificuldade do Carlos Miguel, ele não falhou em nenhum gol ontem, não teve culpa de nada. Mas, evidentemente, uma bola rasteira no canto, para um goleiro de 2 e 4, para ele chegar lá, leva um tempo maior. De fato, culpa ele não teve, mas também, na hora de dar uma nota pro Carlos Miguel, você é obrigado a dizer que ele interferiu um pouco. Eu acho que ele falha em uma jogada do jogo, que é um cruzamento no segundo... Sem culpa nos gols. Sem culpa nos gols, mas também sem nenhuma grande defesa, nota 5. Tem um cruzamento do Emerson Royal no segundo tempo, que ele erra sai mal. Ele erra. Mas também, gente, vamos lá, um goleiro que não joga desde fevereiro. Sim. Ele vai cometer erro. Não, eu acho que o Everton fez falta ontem, muita falta. Eu acho que o Everton Por mais fez que ele não falta. tenha tido culpa nenhuma na derrota do Palmeiras. Também, né? Não, é que eu acho que o Everton poderia ter feito alguma diferença que o Carlos Miguel ontem não fez. Ser. Nesse sentido que eu acho que o Everton fez falta. Quem batia pênalti desse jeito também, não com pulinho, mas esperando a definição do goleiro, e que talvez não seja tão lembrado, porque não é um jogador dessa categoria que a gente está citando, é o Henrique Dourado. Ele raramente perdia pênalti. Mas ele ia lentinho para a bola
esperava. Levantava a perna, o goleiro caía, ele rolava do outro lado. E batia Cláudio Adão muito batia bem assim também. Cláudio Adão tinha esse tipo de cobrança. Voltando ao Pedro, agora a gente mostra o gol dele, né? O terceiro gol do Flamengo. E depois debate um pouco mais sobre a qualidade do centroavante rubro-negro. E ele vai roubar a bola. Ele vai roubar a bola. Ele pressiona o Aníbal. Isso. O Aníbal está meio que perdido. E ao roubar essa bola, ele aí dá... Pô, roubou a bola, cara. Esse é o gol que o Felipe Luiz sonhou do Pedro marcar. Aliás, os dois, porque o Arrasca também tá dando combate ali. Né? Mas a alegria do próprio Pedro, porque ele constata que aquilo que o cara tá falando no ouvido dele é bom para ele. Sim. Mas tem uma diferença, né? O Arrasca está no ângulo de visão do Moreno. Então, na hora que o Moreno traz para a esquerda para fazer o lançamento, ele olha o Arrasca e tem tempo para fazer esse tipo de lançamento. O Pedro corre do lado esquerdo do Moreno, então ele não vê o bote. Por isso que ele é surpreendido com a trava. Tem muito mérito do Pedro ali. É isso que você falou do Everton, eu vendo o lance por trás do gol, esse tipo de situação de jogador entrar cara a cara com o Everton acontece em várias partidas do Palmeiras e o Everton defende. Talvez você esteja dizendo sobre isso. Assim, mais uma vez uma bola tocada aqui do lado esquerdo do Carlos Miguel, óbvio que não teve culpa nenhuma nos gols, mas talvez um goleiro jogando desde fevereiro, como disse o Coutinho, lembrou o Coutinho, talvez ele tivesse mais agilidade para tentar esboçar uma... Não, e assim, insisto, né, o culpado por esse lance é o Aníbal Moreno. Se tivesse que achar um vilão do lance, é o Aníbal Moreno, não é o Carlos Miguel. O Aníbal Moreno, ele se desconecta do jogo, né? Apenas estou mencionando que o Carlos Miguel ontem não conseguiu fazer uma defesa fora da curva, né? Coisa que eu acho que o Everton tem mais chance de fazer do que o goleiro que atuou ontem. Mas, gente, até pelo nível dos goleiros. Exatamente. Estamos falando de um Everton de seleção brasileira, do período mais vencedor do clube, onde... De um goleiro promissor. Contra um goleiro que tem potencial para chegar. Mas esse é um jogo hipotético, né? Vamos ao jogo de verdade, o que aconteceu. Vou trazer números da dupla Pedro e Arrascaeta. Essa dupla participou, é obsceno esse número, tá? De 45 dos 56 gols do Flamengo no Brasileiro. Nossa. É obsceno esse número. Noção disso. Obsceno. O Arrasca tem 15 gols e 12 assistências. O Pedro tem 12 gols e 6 assistências. A gente já demonstrou aqui que o Pedro, dos jogadores que hoje disputam a artilharia do campeonato, é aquele que leva menos tempo para marcar um gol. E os números da dupla são bizarros. A gente, nas últimas rodadas, falou muito da dupla Vitor Roque e Flaco. Até porque a dupla do Flamengo não jogou muitas vezes junto, né? E quando joga junta, é a maravilha. E quando joga junto e joga bem, é a maravilha de ontem. Mas como o Pedro é o grande personagem, ontem a gente deu notas para o jogador no fechamento. Eu dei nota 9 para o Pedro na atuação. É por aí. É por 9. aí. 9, eu acho que é uma nota gigante. 9. Né? O dono do jogo, cara. O dono do jogo mais importante do campeonato até o momento. A gente foi buscar 5 momentos especiais do Pedro nesse Campeonato Brasileiro. 5 momentos especiais. Gol, assistência e pênalti sofrido contra o Palmeiras vai encabeçar a nossa lista, pelo peso da partida. Né? Então esse é o top 1 do Pedro no Campeonato Brasileiro. Essa é a grande atuação dele, de fato. E acho que é a grande atuação de um jogador. Assim, eu sou mais bonzinho que vocês, eu daria 10, tá? 10? Tá. Foi 3-2 num confronto de líder contra vice-líder. Mas é que reabriu... você vai dar pro Maradona contra a Inglaterra em 86. Mas depois 10. A gente fala sobre 10. Gol e assistência contra o Botafogo no Newton Santos, quarta-feira. 3 gols e uma assistência contra o Vitória. Esse é o terceiro, né? Foi 8-0 esse jogo, né? O dia que ele fez o gol do elástico. Né? Plasticamente até mais impressionante do que ontem, mas estou levando em conta o peso... O nível de enfrentamento. O nível de enfrentamento. Os 2 gols contra o Inter no Beira-Rio, né? Que foi o pré-jogo da Libertadores e que ele não foi titular. Que ele não foi titular contra o Inter na Libertadores. E 2 gols e uma assistência contra o Corinthians. Esse jogo foi muito importante porque foi logo depois da volta dele, né? Ele volta contra o Juventude, se eu não estou enganado, faz um gol de pênalti contra o Juventude, perde o pênalti, marca no rebote de carrinho. E esse jogo contra Flu também, né? Que ele entra... Aí depois da controvérsia com esse do Corinthians... da volta da lesão, você tá falando. Que ele passa a ter mais ritmo. O Fla-Flu é da volta da controvérsia lá com o Felipe. O Corinthians já volta da lesão. Mas é impossível discordar dessa seleção, porque se a gente for pegar essa semana do Pedro, é uma semana
determinante para o Flamengo se manter na briga pelo título brasileiro. Porque Ele foi fundamental na vitória contra o Botafogo e contra o Palmeiras. E eu diria que na vitória contra o Palmeiras ele foi determinante por tudo que fez. E veja bem, são 6 pontos conquistados, um contra o adversário que está numa outra briga dentro da tabela do campeonato e o outro contra a equipe que lidera o campeonato. Então, embora tenha sido um jogo que as pessoas fizeram decisão do campeonato. Não é decisão do campeonato. Mas era importantíssimo para o Flamengo vencer. Mas você não acha que se o Palmeiras vence o jogo, teria ar de decisão? Sim, o Palmeiras abriria... Eu faço uma comparação, me permite, que é o seguinte. Ano passado, quando Botafogo e Palmeiras se enfrentaram no campo do Palmeiras, foi a antepenúltima rodada do campeonato. Então, para mim, aquele foi um jogo decisivo. Porque depois faltavam 2 rodadas, o Botafogo vence e aí... Esse, ainda faltam agora 9 rodadas para Flamengo e Palmeiras, né? Porque a rodada termina hoje. Faltam 9 rodadas. Se o Palmeiras vence... faltam 10 jogos, na verdade, né? Porque é mais um jogo atrasado. Se o Palmeiras vence, ele abriria 3 rodadas de frente para o Flamengo. Ele abriria 6 pontos e 3 vitórias na frente. E 3 vitórias à frente. Seriam 3 rodadas à frente do rival. Mas eu não consideraria que aí o Palmeiras... Ele daria um passo Olha, eu não importante. falaria no ar aqui, mas eu pensaria... Eu estaria assim, campeão. Se o Palmeiras ganha o jogo ontem, eu não estaria assim, campeão. Porque, assim, eu acho que além do efeito da tabela, daria um efeito de ânimo para o Palmeiras e de desânimo para o Flamengo no campeonato. É nesse ponto muito que eu grande. me permita discordar. Eu acho que o Flamengo e Palmeiras são as 2 equipes que não jogam a toalha. Elas não jogam. Mesmo com 9 pontos, mesmo na situação. Esse Palmeiras que não perde ninguém, basicamente. Mesmo na situação adversa, acho que são. Não, o Flamengo não jogaria toalha. Eu só não imaginaria o Palmeiras derrapando a ponto de, com 3 rodadas na frente, ceder o campeonato. Mas isso aí é o campeonato teórico. No campeonato de verdade, está empatado em pontos. Eu acho que a tabela do Flamengo nas próximas rodadas é melhor. Eu sei que a gente vai rodar daqui a pouco. Eu acho que é melhor. Acho que é mais acessível. Põe agora, Pelo momento que os adversários vivem, eu acho que o Flamengo ele tem... Bom, o próximo jogo do Flamengo é o Fortaleza e o do Palmeiras é o Cruzeiro. Já começa check para você. Sim. O Palmeiras vai viajar para jogar em Quito no meio da semana, o Flamengo joga em casa contra o Racing. Mas a gente focou só no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras recebe o Cruzeiro, visita o Juventude. Recebe o Santos, visita o Mirassol, e aí o jogo atrasado contra o Santos com o mando do Santos, né? O Flamengo visita o Fortaleza, vai pegar o Racing nesse meio de semana, vai receber o Sport, visita o São Paulo, recebe o Santos, visita o Sport. Você tem razão. O Flamengo joga 2 vezes contra o virtual rebaixado, não quer dizer que já ganhou 6 pontos, não, tá, gente? Pode acontecer, inclusive o Sport tem vendido caro algumas derrotas recentemente, mas em comparação, o que é mais difícil hoje? Para o Flamengo pegar o Sport como mandante no Maracanã, ou o Palmeiras ir fora de casa contra o Juventude. E o Cruzeiro nesse meio tempo? O Cruzeiro, 2 clássicos contra o Santos, que está em ascensão, está melhorando. Um jogo fora contra o Mirassol, né? Flamengo, o jogo mais difícil para mim, teoricamente falando, é fora contra o São Paulo, que não está vivendo um grande momento. Não, você tem razão. E o Cruzeiro vai visitar o Palmeiras, recebe o Vitória, visita o Grêmio, recebe o Fluminense e encara o Juventude. Isso é tudo teoria, né? Vamos ver na prática como os times vão se sair. Pra gente quebrar a cara. Sim. Não, mas na teoria você tem razão. Eu acabei de dar uma... No campo teórico você tem razão. Além de um confronto direto, que vai ser um jogaço. O mais complicado de todos é o Mirassol fora. Ambos vão jogar fora com o Mirassol. Muito bom. Lembrando que o Mirassol no Allianz Parque empatou com o Palmeiras. E dentro de casa não perdeu de ninguém. É o único time invicto em casa do campeonato é o Mirassol. E o Flamengo. Mirassol e Flamengo. E o Flamengo. Não perderam em casa. E o Flamengo. São os 2 times invictos. Mas Palmeiras e Flamengo vão enfrentar o Mirassol em casa. Não, fora de casa. Então, Flamengo vão enfrentar o Mirassol. Flamengo e Palmeiras vão enfrentar o Mirassol na casa do Mirassol. O Mirassol contra o Flamengo no Maracanã perdeu de 2-1, num jogo bom. E empatou com o Palmeiras no Allianz. Então tá aí, meus amigos. Vou deixar aqui os créditos pro canal do Sport TV. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais informações do Mengão para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão. Isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!